A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento eu quero falar algo de Deus para a tua vida. Deus botou no meu coração, louvado seja o nome do Senhor, de estar falando algo da palavra dele, algo libertador, algo transformador de Deus para a tua vida, para você que está passando dificuldade, para você que está com problemas, dores e não sabe como solucionar. Mas nesse momento Deus ele irá falar contigo poderosamente. Meus irmãos, Deus ele botou no meu coração de falar sobre um texto muito forte, um texto que Deus ele falou muito forte no meu coração enquanto eu estava meditando sobre algumas coisas. E nós vamos aprender um pouco, eu vou tentar abreviar, porque é um texto muito grande, é um texto muito rico em palavras, mas Deus ele vai falar contigo através dessa palavra. Eu vou ler uns 2, 3 versículos só para os irmãos entenderem. Eu vou explicar aos irmãos o que está dizendo, o que o Deus ele quer falar conosco através dessa palavra. Então, meus irmãos, lá em Êxodo capítulo 14, do versículo 1 ao 14 e também o 15, que Deus ele botou no meu coração, louvado seja o nome do Senhor, vai nos falar sobre que Deus ele anuncia a ruína dos egípcios. Então, meus irmãos, eu vou ler até o versículo 3 para os irmãos entenderem um pouco. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto o encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então, meus irmãos, simplificando essa palavra, Moisés ele foi levantado, louvado seja o nome do Senhor, como intercessor do povo, porque no Antigo Testamento o povo não tinha a total liberdade de ir até Jesus Cristo em oração, em adoração, em buscar o Senhor no secreto. Então Moisés era intercessor desse povo, e Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel, estava cativo, que estava sendo oprimido pelos egípcios, por Faraó e seus cavaleiros. Então Moisés, no começo da sua caminhada, no começo da sua chamada para com Deus, Deus anuncia a ruína dos egípcios, depois do povo de Israel ter saído do Egito. Então Deus falou para Moisés, para que Moisés que se acampasse diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto do mar. O povo de Deus se assentasse junto do campo do mar, para que no coração de Faraó, na mente de Faraó, ele pensasse que o povo de Israel, o povo de Deus, estava cercado, que estava preso e não sabia mais o que fazer. Aí Deus iria endurecer o coração de Faraó para que Faraó perseguisse o povo de Deus, e Deus ele seria glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim eles fizeram. Então foi anunciado ao rei do Egito que o povo estava fugindo, e mudou o coração de Faraó. O coração de Faraó mudou, e ele juntou seus servos, e eles foram contra o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguns falaram:
Por que fizemos isso, havendo deixado ir, porque eles estavam presos, a Israel, para que não nos sirva? Então Faraó aprontou os carros e tomou seu povo para perseguir o povo de Deus. Então, com 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles foram. Porque Deus, novamente volta a dizer, Deus endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Deus, os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos com cavalo como um forte, os seus cavaleiros e seus exércitos, e alcançaram o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, que estava junto do mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon, como Deus tinha mandado. Então, quando chegou Faraó e viu os filhos de Israel, levantaram os seus olhos. A Bíblia nos fala. Os filhos de Israel ficaram com medo e viu que os egípcios estavam atrás dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eles ficaram com medo. Então os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Começaram a ficar com medo, a clamar a Deus. Por que eles, louvado seja o nome do Senhor, não pudesse ter servido o Egito, em vez de sair do Egito para morrer no deserto? Louvado seja o nome do Senhor. Então eles falaram bem assim: não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que é melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então Moisés, ele disse, não temas, estais quietos e vede o livramento, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vieste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito forte, porque o povo está sendo perseguido, o povo está com medo, o povo está tremendo de medo, porque estão sendo perseguidos, estão com medo de morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eles iam passar pelo mar, a travessia do mar, Deus aqui fala bem assim no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, meus irmãos, se você for parar para analisar o começo, o meio e o fim, entenda uma coisa, Deus, Ele cria o bem, Ele criou o bem, criou o mal. Deus, Ele criou o certo e o errado. E talvez você não esteja entendendo o porquê pessoas estão te perseguindo, o porquê pessoas estão querendo ver a tua queda. Mas através dessa palavra, Deus está falando contigo que Ele é que faz o bem e o mal. Deus, Ele endurece o coração de certas pessoas para perseguirem, para nos caluniarem, para que nós possamos marchar, para que nós não possamos ficar com medo e entendermos que há um Deus que peleja por nós. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode ver que, infelizmente, uma das coisas que está impedindo muitas pessoas de viverem o que Deus tem prometido, de realizarem o que Deus tem prometido, de realizar os teus sonhos, teus objetivos, de cumprir com o chamado, de cumprir com a palavra de Deus, é o medo.
Talvez tenham pessoas aqui que ainda não se entregou a Jesus Cristo pelo medo do que vai sofrer, pelo medo do que vai acontecer. Talvez você esteja com medo da enfermidade, com medo da morte. Talvez você esteja com medo de alguém que esteja te perseguindo. E talvez você queira parar, talvez você queira desistir porque a perseguição é muita, porque a enfermidade é muita, porque são muitas pessoas que falam, que querem ver a tua queda. Talvez você queira parar por causa de algum desses motivos. Mas entenda uma coisa: há um Deus no céu que é forte, é tremendo, é poderoso para te livrar da cilada do diabo, para te livrar das perseguições. Muitas das vezes o ser humano ele só quer parar quando está sendo afrontado, perseguido, caluniado, porque ele não tem algo mais forte na sua vida, ele não tem, ou talvez não saiba da existência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez ele não saiba da existência, ou não conheça a Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Deus. Porque quando o ser humano conhece a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, não importa o que tramam, não importa o que e quantas pessoas vão nos perseguir, porque Deus vai falar para a gente bem assim: por que clamas a mim? A ordem é para marchar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a ordem de Deus na vida do ser humano não é para o ser humano parar quando está sendo perseguido. A ordem de Deus na vida de todo ser humano não é parar porque está sendo afrontado, não é parar porque está se sentindo fraco, não é parar porque está no vício, na droga e não se sente, louvado seja o nome do Senhor, uma pessoa digna. A ordem não é essa. A ordem é você olhar para o que é bom, para o que é positivo e entender que ainda que você esteja numa situação ruim, Deus ele quer mudar. É você entender e ver que mesmo você estando e vivendo uma vida de tristeza, de fracasso e derrota, Deus ele não quer que você para. Deus não quer que você desista. Porque um ser humano que aceita Jesus, que tem a Deus na sua vida, Deus, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, encoraja o ser humano. Deus ele fala no coração: vai que eu vou contigo. Não temas, não fique com medo, não se apavore, porque eu sou o teu Deus. E no livro de Mateus nos fala para nós não temermos ao homem, no gênero homem e mulher, nenhum ser humano, para nós não termos medo do ser humano, que somente pode matar o corpo e não pode matar a alma. Mas logo após vai ter uma vírgula e vai dizer: temei antes aquele que pode matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno. Então, meus irmãos, você não tem que ter medo do homem, do que o homem te afronta, do que o homem te jura, porque o homem só pode matar o teu corpo. O mais importante é a tua alma, é para onde que ela vai. E hoje, infelizmente, o ser humano está temendo mais a criatura do que o próprio Criador. Você não precisa ter medo de quem está te afrontando, quem está te olhando de forma contrária. Você não pode ter medo da enfermidade. Você não pode ter medo de querer, louvado seja o nome do Senhor, olhar para trás. Você tem que olhar para frente e entender que Deus ele quer habitar dentro de você, que Ele quer pelejar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele não quer que você pare de maneira nenhuma, porque Ele garante a vitória, Ele garante o sucesso sobre o mal dessa terra, porque Deus ele não deixa os seus filhos perecerem. Deus peleja pela vida dos seus filhos, Deus luta, Deus abate, Deus mata, Deus quebra a vida daqueles que perseguem os filhos de Deus. E para você ser um filho de Deus, só basta você aceitar Jesus. E a tua luta, a tua enfermidade, o mal que você está passando, não vai ser mais você que vai ter que lutar.
vai ser Deus, é Ele que vai te falar o que você deve fazer, é Deus que vai te falar para onde que você deve ir, para quem você deve ir. Então Deus, ele permite a enfermidade, Deus permite sim pessoas, Deus endurece o coração de pessoas, para pessoas propositalmente nos perseguirem, mas não para a gente ficar se perguntando o porquê, não para a gente ficar questionando ou querer parar porque tem pessoas perseguindo, mas é para a gente olhar para frente e entender, não, eu tenho um Deus, eu aceitei Jesus na minha vida e Ele é poder, autoridade para pelejar contra o mal que está me perseguindo. Eu não tenho que ficar preocupado e nem temer, nem ter medo. Eu tenho que entregar nas mãos do Senhor porque Ele vai pelejar por mim. Meus irmãos, a Bíblia, ela tem diversas passagens de profetas verdadeiros, homens de Deus, que ele estava pouco se lixando, ele estava pouco se importando para o que o homem iria fazer, para que o homem ia falar contra a vida deles. O que era e estava sendo importante, em primeiro lugar, na vida desses homens de Deus, era fazer a vontade de Deus. E para eles não importasse se eles iriam perder a vida deles, se eles seriam encerrados na prisão, eles não tinham medo, porque eles sabiam que o mais importante era temer a Deus, era tremer diante da presença de Deus e não temer o homem, que é falho, que é pecador. Você não pode temer o homem, que o homem falou tal coisa sobre a tua vida, que o homem te ameaçou. Você não pode ter medo, você tem que ter medo de Deus, de quem mata o corpo e faz a alma perecer no inferno. É Deus que controla, é Deus que cria, é Deus que destrói, é Deus que dá vida, é Deus que mata. E é somente dele que o ser humano deve ter medo, e mais de nada. Enfermidade, problema, nada nessa terra. Porque Deus, ele quer que o ser humano marche. Está sendo perseguido? Marche. Está sendo afrontado? Marche. Não sabe o que fazer da tua vida? Olha para a cruz e marche. Deus, ele não quer que você para. Deus, ele não quer somente que você seja uma pessoa vitoriosa hoje e amanhã para. Deus, ele não quer só te dar vitória hoje e amanhã você voltar para a mesma vida. Deus quer que todos os dias você marche na presença dele. Deus quer todos os dias que você vença o pecado. Deus quer que todos os dias você vence cada problema. Deus quer que todos os dias você vence cada mal que aparecer na tua frente através da palavra dele. E ter a confiança que ninguém e nada vai te parar. Porque quem está mandando você marchar é Deus. Quem está mandando você prosseguir independente do que acontece é Deus. Então, igreja, marche, porque Deus vai continuar permitindo certas coisas acontecer para que nós possamos marchar e não parar, não ter medo. Porque Deus tem grandes coisas a fazer através da nossa vida. E para essas coisas acontecer, nós temos que marchar. Nós não podemos, não estamos no tempo de parar por nada. Nós temos que olhar para frente e continuar caminhando. Tá sem força, marcha. Tá fraco, marcha. Porque Deus na caminhada, na marcha, Deus vai te renovar, Deus vai te restaurar e vai mudar a tua vida. Mas você não pode parar. No nome de Jesus Cristo.